Pessoal. Eu sou a doutora Kátia Medeiros, coordeno na Vale Infusões o projeto multidisciplinar e institucional Cuide-se. Ele tem como objetivo o desenvolvimento da autoestima, do equilíbrio, da autonomia dos nossos pacientes que fazem uso de infusão no tratamento das doenças autoimunes. Hoje a gente está com a nossa equipe Super Master Blaster incrível para a gente conversar um pouquinho sobre como os nossos pacientes têm visto a mudança, a transformação em suas vidas a partir de um atendimento multidisciplinar, né? Eu sou psicanalista, sou doutora em educação e eu coordeno esse projeto. Nosso projeto conta com o atendimento multidisciplinar com fisioterapeuta, doutora Amanda Moreira, com psicóloga, doutora Isabelle Ribeiro, na unidade São José dos Campos, doutora Gabriela Maier, na unidade Itaquera, e a doutora Sandra Rosa, também na unidade Itaquera e na unidade São José dos Campos. Hoje a gente vai conhecer alguns relatos de pacientes que já fazem o atendimento conosco. O primeiro que a gente vai conhecer é o Matheus. Oi, eu sou o Matheus Leandro, tenho 19 anos, possuo uma doença autoimune, doença de Crohn, para ser mais específico. Faço parte do projeto Cuide-se já faz, se não me engano, um ano. Faço acompanhamento com psicóloga e nutricionista por necessidade, basicamente isso. Daí você vai me perguntar, por que você faz tratamento para... Por que você faz parte do projeto Cuide-se? Para quê? A doença não é basicamente, você tá doente, você não vai no médico, toma um remédio e acabou? Não é bem isso. No caso das doenças autoimunes, a gente tem muito mais do que só um problema, vamos dizer, um problema no intestino, um problema, por exemplo, tireoide, alguma coisa desse gênero. A doença autoimune é muito mais, ela é um aprendizado. Vamos dizer assim, você vai ter que aprender a viver de novo. Por exemplo, você está vivendo normal, de boa, você come de tudo, você faz de tudo, mas aí vem um dia, pá, ela descobriu uma doença autoimune. Você não pode mais comer de tudo, você não pode mais fazer de tudo. Mas daí você vai aprendendo de novo. Com o auxílio do projeto, eles vão te ensinando o que você pode ou não pode fazer, como você se sente, como que você pode lidar com isso. Você vai aprendendo, isso aqui eu não posso fazer, mas isso eu posso. Então, você vai descobrindo coisas novas, vai abrindo um leque de oportunidades, coisas diferentes que você não sabia que você podia fazer. Como, por exemplo, eu não gostava de comer muita coisa saudável. Hoje em dia, minha alimentação, basicamente, eu não como nada de porcaria. Eu como coisa natural, coisa boa, coisa orgânica. E pra mim melhorou muito, me agregou muito, eu me sinto muito melhor assim. Quando eu tinha uma alimentação ruim, eu me sentia muito cansado, me sentia muito pesado. Hoje em dia não, hoje em dia eu fico muito feliz, melhor do jeito que eu tô. Então, ajuda em muitas outras coisas, muitos aspectos da sua vida. Isso seria uma grande edição, fazendo parte de alguma coisa assim, e não ter medo de, você tem uma doença autoimune, acabou sua vida agora. Não, você vai aprender tudo de novo, não tem problema nenhum. Não precisa ter medo ou qualquer problema com isso. Basicamente é isso. Muito bem, que relato incrível do Matheus, né? Bom, antes um pouquinho da gente fazer uma análise desse relato do Matheus, eu trago hoje para a gente conversar um pouquinho o que é saúde. Bom, a Organização Mundial de Saúde, em 1947, apresentou um conceito que fazia uma relação, uma analogia, uma combinação, pensando o corpo humano como uma máquina e a saúde seria o combustível, seria a engrenagem para o bom funcionamento dessa máquina. Muito bem. Acontece que, a partir de 1947, a ideia, o conceito de saúde deixou de ser algo apenas individual e passou a ser um conceito coletivo, onde o Estado, né, os órgãos governamentais, a medicina como um todo, começou a desprender um olhar e começamos a deixar de lado esta ideia de máquina e de combustível. Muito bem. A Carta de Ottawa também, em 48, vai trazer um novo conceito e, óbvio, como várias áreas do conhecimento, o conceito de saúde, existe um conceito de saúde onde a gente pense de uma maneira geral.
As diferentes áreas do conhecimento podem pensar diferentes formas para o conceito de saúde, mas existe uma que é básica, que vai trazer o estado mais completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doenças. Então, se a gente for pensar um pouco nisso, e a partir do relato do próprio Matheus, eu vou chamar agora a doutora Gabriela para me ajudar a pensar um pouco nisso. Quando a gente vai, então, discutir o conceito de saúde, e principalmente a partir de uma doença autoimune, será que a gente está pensando que é ausência de doenças e ponto, Gabriela? Ou a gente vai pensar nessa qualidade de vida, nessa mudança, nessa transformação de comportamento mediante a presença de um diagnóstico? Oi, doutora. Oi para todo mundo. Eu sou a Olá. Gabriela, sou psicóloga da Vale Infusões de Itaquera. Bom, a gente acabou de ver o vídeo do Matheus. A doutora falou um pouquinho sobre a questão conceito de saúde. E acho muito bacana porque o Matheus é um paciente muito jovem, né? A gente, né, não pensa que um paciente jovem vai ser acometido aí por uma doença autoimune. E ele trouxe um lado muito bacana, por quê? Se a gente for pensar, ele trouxe aí a questão do diagnóstico, né? Em primeiro momento. O quanto o diagnóstico é difícil, né? É um momento difícil. Descobrir que tem uma doença autoimune, uma doença crônica, que vai precisar de tratamento, que vai precisar de mudanças ao longo da vida. Então, é um corte, né? É um corte aí na vida. Mas, bom, e aí o que a gente faz com isso? E ele trouxe de uma maneira muito ativa no tratamento. Quando ele diz assim, bom, é um momento de aprendizado, o quanto a equipe foi importante para auxiliar ele nesse processo de aprendizado, de orientação, de aceitação, porque num primeiro momento, né, é muito comum que o paciente tenha aí, é uma situação de luto, é uma perda, quando descobre esse diagnóstico, é uma perda. Sim. Então, é um momento de luto, né, de tristeza, de raiva, de negação. Mas aí depois, né, acho que a psicologia é muito importante até para ajudar o paciente a trabalhar esses momentos. Tem esse momento de aceitação, que é lidar com as limitações, mas também com as possibilidades, que é o que ele traz com aprendizado, lidar com as orientações, a aceitação, e de uma maneira muito ativa no tratamento dele. Acho que isso é muito legal quando ele traz, e a gente aqui da Vale, assim, enquanto equipe, os médicos, o pessoal da física, da nutrição, psicologia, é isso que a gente pensa, é qualidade de vida para o paciente de maneira global. Acho que é um pouco disso. E ele até destaca, né, meninas, uma coisa interessante, né? Aprender, reaprender, aprender de novo, né? E é uma característica interessante para alguém tão jovem, né? Como é que você vê isso? Sim, ele traz uma flexibilidade para as coisas novas muito grande, né? Para estar disposto aí a ouvir a equipe e porque assim, de alguma maneira, bom, é ele que está sentindo as dificuldades, as limitações. E o que ele pode fazer com isso? Ele se implica nesse processo. O que eu posso fazer? Eu posso cuidar da minha alimentação, como ele diz, o quanto isso é importante, o quanto ele segue as orientações da equipe, o quanto ele se coloca como ativo no tratamento e o quanto isso é importante. E acho que talvez, estando lá no Projeto Cuide-se, estando na Vale, ele se sinta fortalecido também para poder fazer esse processo de mudança, de aprendizado, né? Acho que isso também, a equipe também auxilia nesse fortalecimento do paciente, nesse processo difícil, diagnóstico, do tratamento. Sim. E você viu que ele está num projeto até, né? Ele está quase um ano, então acho que também vale lembrar e fazer uma observação importante sobre a pressa, né? Acho que todas nós podemos depois falar até um pouco disso, desse time, dessa pressa, né? A pressa. Então, eu descobri hoje que eu estou com um diagnóstico, que dia que sara, que dia que melhora, que dia... Né? E ele fala bonitinho ali, né? Assim, um ano, quase um ano. Então, vínculo, né? Como é que você vê isso, principalmente na questão dos adolescentes, onde a gente tem até pré-conceitos, análises e julgamentos, achando que os adolescentes não vinculam, que não vão ter ação transformadora do seu comportamento.
Sim, eu acredito que cada um vai ter o seu tempo. Isso vai do tempo de cada um, a maneira vai depender também dos recursos internos que cada um vai ter para lidar com as dificuldades, né? Nesse caso, a gente está dizendo aí do diagnóstico de uma doença autoimune, mas na vida, as pessoas vão ter recursos diferentes, vai envolver tempo diferente para lidar com essa perda, com essa notícia. Bom, tem uma doença autoimune, eu vou precisar me cuidar, ter um cuidado diferente comigo, um cuidado muito mais ativo, mais próximo. Bom, e aí, quais os recursos que cada um tem? Ainda assim, num processo de psicoterapia, por exemplo, a gente pode ir auxiliando esse paciente nesses recursos, fortalecendo esse paciente, implicando, mostrando a importância da implicação dele no tratamento, porque é com ele mesmo, é com ele, é o cuidado com ele. E acho que sim, os adolescentes, a gente precisa apostar mais nos adolescentes. A gente não bota fé, mas olha aí, Matheus mostrando pra gente que sim, ele, um adolescente, pode falar dele enquanto sujeito, enquanto pessoa, em como ele se coloca na vida e perante a doença dele. Sim. Acho isso muito bacana. E vocês viram, né? Então, eu comia porcaria, né? Não comia comida assim. Aí ele até vai apresentando, né? Olha, aí eu comecei, né, a repensar o jeito de comer, e aí não estou tão cansado, não tenho a fadiga. Então, ele vai para uma ação de reflexão, né? Então, ele fala, né, das dicas, depois ele fala mudança de comportamento, e o que você falou, Gabriela, é muito verdade, né? Né? Então, eu tô, né? Tem uma equipe, me acolhe, me dá dicas, mas tem o fundamental, que é se empoderar disso, né? Sim. Empoderamento tem a ver com os processos de poder e de conhecimento. Quanto mais ele sabe sobre o seu próprio diagnóstico, sobre as formas de tratamento, o que ele precisa fazer para cada vez ficar melhor, e não só saber, mas o que ele faz enquanto ação diante do que ele sabe, que aí vem essa coisa da implicação. E ele se coloca de uma maneira muito ativa, destaca bastante o aprendizado, o quanto ele está disponível para aprender. Que bom, houve um corte na vida, a partir de agora eu preciso fazer diferente com as limitações que eu tenho, mas eu tenho muitas possibilidades. Ele mostra um futuro muito promissor, ainda que com dificuldade. Acho que isso é um aprendizado até para a gente também. Com certeza, né? Nesse caso, são os mais jovens nos ensinando, né? Sim. Muito legal, joia. Muito obrigada, Gabriela. Bom, a gente agora vai assistir a um depoimento da paciente Rita, que também tem uma história incrível para contar para a gente, principalmente dessa ideia do atendimento multidisciplinar. Vamos lá? Oi, gente. Meu nome é Rita Carolina. Eu sou de Cruzeiro e eu faço tratamento na Vale Infusões. Hoje eu estou aqui para falar sobre a equipe multidisciplinar que me atende. A doutora Fabiana, que é minha gastro, a doutora Fernanda, que é minha dermatologista, e a doutora Ana Luísa, que é minha reumatologista. E agora nós temos também o projeto Cuide-se, que é coordenado pela doutora Kátia. E isso nos dá uma qualidade de vida, um acolhimento muito grande. O projeto Cuide-se tem nutricionistas, psicólogos e toda uma equipe que nos dá total apoio. E nós também temos participação de grupos e encontro de pessoas tem a mesma história, uma história semelhante à nossa, de doenças autoimunes pouco conhecidas e difíceis de serem diagnosticadas, muitas vezes não visíveis. Então, saber que a gente não é o único, ter esse acolhimento, orientação, olhar com mais simplicidade ou resiliência frente às nossas dificuldades, nos oferece qualidade de vida e naturalidade. Eu não sou a única, eu tenho muitas amigas que também têm dores, sofrem com diarreia, problemas
por não serem entendidas, né? Porque muitas vezes as pessoas julgam que é frescura. É isso. Então, eu acho assim que nós estamos muito bem acolhidas. Todos nós estamos acolhidos. E ter um tratamento humanizado, se olhado da cabeça aos pés, faz toda a diferença. Gente, que relato incrível da Rita, né? Ela traz uma observação importante, que também é nosso carro-chefe no projeto institucional Cuide-se. Esse atendimento multidisciplinar, os diversos olhares, a medicina, a fisioterapia, a nutrição, a psicologia, são diferentes olhares. E aí agora, para a gente analisar um pouco essa fala da paciente Rita, eu vou chamar a doutora Amanda Moreira, que é a nossa fisioterapeuta da unidade Itaquera e São José dos Campos, para falar um pouquinho desses aspectos que a Rita nos traz em relação à dor. Como é que é esse conceito de as pessoas não acreditam, essa dor crônica, enfim. Olá, Amanda. Olá, Kátia. Olá a todos, tudo bem? Eu sou a Amanda, sou fisioterapeuta da Vale, São José dos Campos e Itaquera. E como a Rita disse, realmente, às vezes é muito difícil, não só para o paciente, mas para os familiares também, as pessoas próximas, entenderem essa questão da dor, né? Porque às vezes o paciente em um dia levanta bem, está disposto fisicamente, ele consegue realizar todas as suas atividades, às vezes até extrapola em excesso de atividades, as donas de casa na faxina, os adolescentes, os mais jovens, em atividades físicas ou em diversão mesmo. E aí, no outro dia, eles se deparam com um momento que eles não conseguem nem sequer levantar da cama. Então, para eles entenderem que ontem eu estava bem e hoje eu não consigo levantar da cama, é muito difícil. E o problema está justamente aí, no excesso. Então, aquela pessoa que excede nas atividades, o corpo não está preparado para aquele excesso. Então, ele responde na doença autoimune com um processo inflamatório. E é esse processo inflamatório que vai gerar a dor. Essa dor, ela se torna limitante, então ele acaba tendo que deixar de fazer outras atividades pelo quadro de dor. E aí vira uma reação em cadeia. Se você não utiliza uma determinada musculatura, se você não faz determinado movimento, a tendência é você ter perda. Então, você perde força muscular, você perde fibras musculares, você perde mobilidade, e aí, quando você vai fazer novamente, você não consegue. E aí vem o outro sentimento, o sentimento de incapacidade. Eu não consigo fazer. E é muito comum a gente ouvir, antes eu fazia tudo, hoje eu não consigo fazer. Direto, Mas não verdade. não é que não consegue fazer, o seu corpo não foi preparado para isso. E aí, na fisioterapia, a gente vai trabalhar essa questão. O que hoje eu não consigo fazer para que eu possa fazer futuramente? Então, às vezes o tratamento é um pouco a longo prazo, a gente vai trabalhar essa questão física. Se hoje eu não tenho força para pegar determinado objeto, hoje eu não tenho força para segurar, às vezes, um copo, uma caneca, eu não consigo subir uma escada, ou às vezes eu fico sentada, eu tenho dor, eu deito, eu tenho dor, eu levanto, eu tenho dor. Então, a gente vai capacitar o corpo, claro que tentar primeiramente regredir esse processo inflamatório e capacitar o corpo para que ele consiga realizar essas atividades. E aí que está a questão, o paciente entender e os familiares também entender que às vezes regredir um pouco nas atividades não é um fator decisivo, mas é necessário para que a gente possa capacitar esse corpo para que futuramente ele esteja apto para a realização de todas as atividades.
Então, a Rita traz essa questão, né, de a família não entende, às vezes acha que é brincadeira, e não só nas pessoas mais velhas, mas também nos adolescentes, como o Sim. caso do Matheus. É difícil você olhar para um adolescente tão jovem, tão cheio de vigor, né, no começo de sua vida, e ver ele limitado a fazer coisas simples, né, do dia a dia. E é o que acontece muitas vezes nas doenças autoimunes, né? Você acaba, às vezes os familiares acabam entendendo que não pode ser possível isso, né? Uma pessoa tão jovem já ter um quadro de dor tão grande. Às vezes, para as pessoas mais idosas, é até mais aceitável, né? Entende-se melhor Sim. essa questão da dor, mas para as pessoas mais jovens não tem uma compreensão muito lógica, né? Fisicamente, ter um quadro de dor tão forte. Vitalidade plena, né, meninas? Se a gente for pensar até no conceito anterior de saúde, a máquina está a todo vapor, a engrenagem está perfeita, né? Não tem ausência de óleo, não tem nada, está tudo perfeito, combustível perfeito, é o que a gente vai chamar, é o carro zero, né? É muito difícil, foi bom você falar disso, Amanda, porque a gente sabe que, né, a doença autoimune é democrática, ela está em toda a faixa etária, né? Então, na clínica, a gente tem crianças, tem adolescentes com dores crônicas. Isso que você falou é muito legal também da gente pensar. Como é que alguém tão jovem, se a gente for pensar, né, no conceito anterior, com a máquina novinha, vai se queixar de dor, né? E ao mesmo tempo, vamos ter o outro preconceito, que é, na questão de uma idade mais avançada, bom, aí como é que a gente faz a piada, né? Problema de junta tudo e joga fora, né? Então, mas aí é que eu tô velha, tal, a gente faz até a graça, mas também existem, à medida em que fizeram, né, uma transformação na sua vida, né, de comportamento, de cuidados, não terão as mesmas dores, por exemplo, de um adolescente que não está em tratamento, não é, Amanda? Como é que é isso? É realmente isso, Kátia. O que acontece? Nessas pessoas mais jovens, é claro que a recuperação ou a intervenção acaba tendo uma resposta física mais rápida. Então, se um adolescente, uma criança, uma pessoa mais jovem já inicia um tratamento adequado logo nos primeiros sintomas, logo que descobre se tem um diagnóstico, então é claro que você vai conseguir uma resposta física muito mais rápida, né? Então e se o paciente seguir direitinho o tratamento, ele vai ter uma qualidade de vida na fase adulta, na fase idosa, em todas as fases da vida dele. Já o paciente mais idoso, a gente infelizmente, né, fisiologicamente, Uhum. pela idade, a gente já tem certas limitações e certas perdas. Então, já é natural do idoso a perda de massa muscular, já é natural do idoso ter um desgaste articular, porém, com as doenças autoimunes, eles ficam muito mais intensa, né? Então, a perda de força de um paciente com doença autoimune é muito maior do que de um paciente que não tem. Mas, com o tratamento adequado, a gente consegue recuperar e ter uma qualidade de vida. Talvez não vai ser tão rápido quanto é no adolescente, na pessoa mais jovem, mas também a gente consegue bons resultados, né, se seguir o tratamento direitinho. A questão do idoso é que, às vezes, quando ele vai para o tratamento, ele já está a longa data, né, com aquele problema, né? Então ele já é muito comum o adulto suportar, né, essa questão da dor, dos processos inflamatórios e às vezes se automedicando, não busca descobrir o que é isso, o que é que está causando, por conta da correria do dia a dia, a dedicação mais ao trabalho, talvez aos filhos. E aí, quando ele vai se dar conta de que o caso é mais sério, requer atenção, talvez já está num estágio mais avançado. Então, é muito bom ver, como o caso do Matheus, que logo na adolescência já
descobriu o seu problema, mas já entendeu que requer cuidados e que Exato. esses cuidados, como ele mesmo disse, às vezes não são tão massacrantes e torturantes como se imagina, né? Como ele Sim. colocou que antes ele tinha uma alimentação inadequada e Claro. agora ele optou por coisas mais saudáveis, né? Se viu necessário Sim. optar por coisas mais saudáveis. Então, tanto o adolescente, o adulto e o idoso tem que entender que o tratamento não é massacrante, não vai te roubar uma fase da vida. Ótimo, Muito sim. pelo contrário, ele vai te dar qualidade de vida para passar por todas elas. Muito legal. E até, né, a importância do diálogo entre as especialidades, né, como a Rita também apontou. E é muito legal você falar isso. Eu posso ter limitações, mas não significa que eu não vá em busca da qualidade de vida. E a fisioterapia entra nesse circuito de um olhar multidisciplinar com tudo, né, Amanda? A fisioterapia nesse caso, por exemplo, hoje eu tenho limitações, não quer dizer que elas vão andar comigo para o resto da vida. Claro, a Ótimo. gente vai trabalhar para tentar recuperar tudo aquilo que foi perdido. Então, se hoje eu estou com um processo inflamatório que me gera dor, eu vou trabalhar para a redução do processo inflamatório, a redução da dor e, ao mesmo tempo, buscar o que é que está causando ou está desencadeando esse processo inflamatório. Certo. Então, eu tentar melhorar uma instabilidade articular, um excesso de atividade, uma fadiga muscular, um desalinhamento tendíneo, o ligamentar, o que pode estar facilitando desencadear esse processo inflamatório. Então, vamos trabalhar em cima também da causa, não só de Ótimo. resolver o problema no dia, o problema dor. E Certo. também, ao longo disso, às vezes, a gente já vai se deparar com casos, por exemplo, casos de um desgaste articular muito grande que eu não vou conseguir reestruturar a cartilagem articular, devolver mobilidade. Mas aí eu vou buscar adaptações, formas de realizar as atividades que estão limitantes no momento, para que eu garanta mais qualidade de vida a ele. Ou, de acordo com a doença, até evitar que ela progrida, né? E que venha a causar mais limitações ainda. Então, eu tento, pelo menos, frear e que ela fique, então, nesse estágio, não avance para questões mais limitantes. Certo, maravilha. Obrigada, Amanda. E, Isabelle, pensando aí até no que a Amanda falou, em questões, né, de um processo com o adolescente, com o adulto, com o idoso, nos dois relatos a gente tem aí aprender, dicas, aprendizado, como a Gabriela também apontou, e eu vi uma coisa em destaque na fala da Rita, acolhimento, que eu queria que você, né, falasse um pouco para a gente do acolhimento e ser acreditada. É uma dor que é verdadeira, as pessoas acreditarem, eu não estou só. Fala um pouquinho para a gente. Boa noite, né? Olá, Isabelle. Boa noite, Kátia. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Então, como a Kátia falou, meu nome é Isabelle, eu sou psicóloga na unidade de São José dos Campos, da Vale. O processo de adoecimento, aqui a gente está falando de doença autoimune, né? Mas todo o processo de adoecimento, ele é necessário esse acolhimento, porque o paciente, ele está em sofrimento, seja de uma dor física, ou seja de algum constrangimento, né? Que tem muitas doenças autoimunes que trazem isso, eles se sentem humilhados, expostos. Então, o paciente ele necessita desse acolhimento, desse cuidado, dessa escuta. Então, eu escutar o paciente, eu entender a limitação, entender mais sobre o adoecimento que ele está, no caso aqui a gente está falando das doenças autoimunes, como a Rita, no adoecimento dela, na dor física, que acaba limitando, como a Amanda disse, ou mesmo do Matheus, a questão da readaptação. Então, é necessário esse acolhimento. Então, dentro do processo terapêutico, esse é o primeiro contato com o paciente. Vamos acolher, vamos entender, mostrar para ele que ele está seguro naquele ambiente, que a gente está escutando, que nós estamos lá para ajudá-lo.
a Sim. trabalhar essa questão da qualidade de vida, entender mais o adoecimento, como a Rita falou, sobre a questão das pessoas entenderem o adoecimento, também é muito comum o paciente não entender o próprio adoecimento. E ter que trabalhar esse autoconhecimento, então nós entramos com a psicoeducação, explicar. Então, tem muitos pacientes que chegam e falam assim, eu não acho que as emoções, ou o que eu sinto, o que eu passei, tenha interferência na minha doença Perfeito. autoimune. Sim. Mas eu vim aqui. E aí, então, você vai fazer a psicoeducação, explicar para o paciente, né, o porquê que essas emoções têm influência. Então, conforme a gente vai falando, ele já vai se identificando, ele já vai se sentindo acolhido, né? Uma fala muito comum que eu escuto é: nossa, você me descreveu aí. Você me Sim, descreveu. sim, Então, sim. é muito comum o paciente também entrar no processo de acolhimento com ele mesmo. Porque se não Boa. houver o processo de aceitação da doença, entender, ok, eu tenho uma doença autoimune, ela existe, então eu tenho que trabalhar para que ela esteja estabilizada, ela entre em remissão. Então, o que eu preciso fazer para isso? Então, a equipe hoje multidisciplinar tem esse cuidado. Então, a gente vai trabalhar, como a Rita falou, da cabeça aos pés, completamente. Né? Então, a gente vai trabalhar as questões emocionais, as alterações de comportamento, as mudanças de pensamento que os pacientes têm, e aí cada área vai se atentar à necessidade específica, né? Então, é importante esse acolhimento do próprio paciente com ele mesmo, da equipe que trabalha com ele. Então, os pacientes ficam muito felizes quando eles se sentem acolhidos, quando eles veem, nossa, alguém entende a minha dor. Você pode não passar por esse processo, mas você entende que essa dor existe, que essa dor é real e que ela acaba me limitando não só fisicamente, como emocionalmente. Porque como entra nesse ciclo de dor ou de outros sintomas, dependendo da doença, né, autoimune que se tem, o paciente emocionalmente ele já se sente esgotado de ter que lidar com aquela dor, ter que lidar com aquele processo, né? De ter que ficar explicando o tempo todo para as pessoas por que eu não posso, ou por que tem uma deformidade, ou por que eu não estou conseguindo andar direito, ou estou em crise da doença de Crohn, por que eu não posso ir em determinados locais neste momento, ou por que eu não posso comer isso ou aquilo. Então, é importante essas questões, né? Trabalhar o emocional para que o paciente entenda e também aprenda a lidar com esses sentimentos, a reconhecer esses sentimentos, esses pensamentos existentes nesse processo de adoecimento e trabalhar a qualidade de vida a partir disso. Porque a partir do momento que o paciente aceita, que o paciente entende, consegue se comunicar melhor, explicar melhor, ele também vai ter um acolhimento melhor das pessoas, porque ele vai conseguir se expor, né, dizer o que está sentindo. Por isso que a terapia ela é muito importante, né? O atendimento psicológico ele é muito importante dentro do trabalho da doença autoimune. Porque o paciente ele precisa entender como as emoções afetam o corpo dele. Então, quando ele identifica o que acaba ou assim é o gatilho para uma crise ou para uma dor excessiva, então os pacientes eles começam a identificar e eles mesmos me relatam, olha, aconteceu isso, por isso que eu acabei tendo uma dor muito intensa, eu não consegui levantar da cama depois daquela situação. Ou eu tive uma diarreia depois daquela situação. Exatamente. E aí eles começam a identificar as questões emocionais que estão ligadas. E aí ele também passa a ter um controle sobre essas questões, né? Exato. E o que você está trazendo também me faz pensar outra questão. Eu não estou sozinho, porque a gente ouve muito, né? Nossa, só eu tenho artrite reumatoide, só eu tenho Crohn. Aí a pessoa, né? Não, será que só eu? E ainda mais se é o primeiro membro da família a desenvolver a doença autoimune, né? Então, assim, ai meu Deus, começou em mim, fui sorteado, né? Que saco, que isso, que aquilo. E acho que esse é o fator, o primeiro, assim, eu estou sozinho no mundo, só eu tenho isso. A Rita trouxe uma coisa interessante, que é a questão dos grupos, né? Hoje a gente sabe, e até falando em tempos de pandemia, o quanto as pessoas começaram a compartilhar suas dores físicas e emocionais, né, meninas? E o quanto também a gente foi falando mais. Hoje a gente tem ainda, temos uma, assim, né, uma militância, uma
floresta inteira para desbravar campos e mais campos para que as pessoas compreendam que não é mentira. Como a Amanda falou, mas peraí, eu tenho 16 anos, eu tô com dor? Como assim? Como dor? Então, né, você tem que andar de bicicleta, você tem que andar de skate, você tem que dançar. Como assim, né? Imagine uma bailarina, um dançarino com dor crônica numa artrite, né? Então, assim, como é que eu tenho uma psoríase, eu tenho, né, um corpo que já chega antes, um corpo machucado ali, ferido, com, né, na questão da pele, chega antes. Como eu vou me relacionar com alguém que me chama para um jantar, para um encontro, e eu não vou comer isso, e se eu comer eu não vou sair do banheiro, e isso é constrangimento em cima de constrangimento. Nossa, você emagreceu. Nossa, você engordou. Né? São todos julgamentos que a gente vai ver. E tem um outro fator que eu começo na Isabela e depois eu faço um giro aqui, que é a questão da medicação. Tomar a medicação e vamos tomar a medicação e eu tomando de novo, e remédio para lá e remédio para cá. Porque nosso projeto, ele vai olhar para esse paciente a partir da medicação, a busca da remissão e a busca da qualidade de vida. Mas a gente ainda sabe, né, nossos pacientes como um todo, eles vão também ter essa queixa. De novo, eu no médico, de novo espetando, eu tomei tal coisa, o efeito colateral. Então, eu começo na Isabela e faço né, já perguntando para Amanda e Gabriela, mas, né, Isabelle, como que você vê isso, né? Porque eu estou sozinho ou não estou sozinho? Eu tenho medicação para tomar? Eu tenho responsabilidade sobre minha vida? Como é que você vê isso? É legal porque, como você mesmo já falou, muitos desses pacientes autoimunes, eles têm comunicação com outros pacientes. A partir do momento que ele aceita a doença, ele entende que ele precisa ter esse cuidado multi com a doença. Então, eu aceito o tratamento, eu entendo que a medicação é importante, estabiliza. Eu sempre trabalho isso com os pacientes, tá? Eles reclamam muito, por exemplo, do corticoide. Eu preciso retirar o corticoide. Que é isso? E aí eu sempre trabalho o seguinte, as orientações dos médicos, eles são extremamente importantes para isso. Se eles entendem que esse é o caso, então você está buscando qualidade de vida, você está buscando estabilidade da doença, então a medicação ela é necessária. Então vamos trabalhar a aceitação dessa medicação, desse processo. E aí, muitos desses pacientes, eles estão em contato com outros pacientes ou em outros grupos, né, sobre as doenças. E é legal quando eles entendem que eles não estão sozinhos. Não só que existem outros pacientes, que quanto mais a gente fala, como a gente chama a psicoeducação, quanto mais a educação sobre essas questões a gente fizer, mais vai se falar, mais acolhido será o paciente, essa aceitação será maior, tanto do paciente quanto da família e das pessoas que rodeiam. Então, esse acolhimento da família, das pessoas que estão em volta, até mesmo dos profissionais que atendem esses pacientes, é importante. A gente tentar entender a dimensão dessa dor, para que o paciente se sinta acolhido, se sinta cuidado. Então, isso é extremamente importante, eles entenderem essas questões e verificar que é importante, como a Gabriela já falou, participar ativamente desse processo, ser responsável. Então, até mesmo, como você disse, sobre os pacientes não se sentirem só, muitas das vezes, quando eu pontuo alguma coisa em relação às emoções, eles sempre me perguntam, mas tem outros pacientes assim? Sim. Funcionou com outro paciente? Funcionou. Então, eles sempre querem saber como foi com os outros pacientes. E aí você diz, não, sim, né? Então, eu sempre trago alguns relatos de algumas pesquisas, de uma forma bem tranquila, né? Bem acessível para que eles entendam. Olha, foi feita essa pesquisa, que indicou isso, então por isso que a gente vai trabalhar dessa forma. A gente vai fazer esse treino de controle da raiva, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque cada paciente tem uma emoção e tem um processo de pensamento que interfere na doença. Então, na doença autoimune. Então, a gente vai trabalhar essas questões de identificação, por isso o processo de autoconhecimento é muito importante. Então, você acolhe, você aceita, você se autoconhece e você causa a transformação, a modificação. Então, esse processo é muito importante.
Então, é legal o paciente entender que ele não está sozinho, que tem outros pacientes, que nós estamos aqui para acolher. Eu escuto muito dos pacientes assim, doutora, não desiste de mim, a gente vai conseguir, não desiste de mim. Então, eles também, essa questão do acolhimento, eles se sentem tão acolhidos que eles não querem que a gente se desvincule deles, né? Então, não me deixa, não me deixa. Então, você vê também o tamanho da importância desse vínculo, porque se a gente consegue criar vínculos firmes, esse vínculo de empatia com o paciente, então o entrosamento dele com o tratamento, o engajamento nele do tratamento vai ser muito maior. Exato, engajamento. E você falou uma coisa muito interessante, acho que tanto Gabriela quanto a Amanda, e você falou disso, eu também me coloco nessa posição. Às vezes, dependendo do dia, e a gente, eu faço às vezes parceria, o dia que eu estou na clínica, a Amanda também tá, eles às vezes falam, doutora, hoje você vai me dar uma bronca, hoje você vai brigar comigo, hoje eu fiz tal coisa, hoje, né, eu fiz, ai, não tomei, ai, eu esqueci daquele exercício, bem que você falou que era aquilo, né? A gente sabe até no acompanhamento com a nutricionista que mãe, eu comi errado, eu comi muito cheddar, eu fui no churrasco e comi a pimenta e comi a linguiça, sei lá. Então a gente sabe que a relação, esse afeto, esse vínculo se dá também, né? Assim, hoje você vai me dar bronca. Eu tenho paciente que já faz assim, ó, ai, ai. Sabe aquilo lá que você falou para mim? Ai, ai, já chega assim, né? E aí eu vou passar a bola para Amanda nessa questão até da medicação, Amanda, da medicação e da bronca, né? Que nem a Isabelle está falando. Não desista de mim. Esse não desista de mim tem a ver com eu não estou sozinho, como a Rita trouxe, e até a Gabriela falando assim, poxa, o adolescente ele pode saber tecnologia, ele pode conversar, ele pode estar, né? Mas não adianta, a gente precisa orientar, né, de 8 a 80, de 7 a 70, enfim. Amanda, como você vê essa parte da medicação nos pacientes que fazem esse atendimento com a fisioterapia, que nem a Isabelle falou, poxa, tem que tomar corticoide, esse remédio não me faz bem, ou eu comecei um ciclo de medicação. Como é que você vê isso na parte da fisioterapia? Os pacientes, eles geralmente, quando buscam, né, estão com um problema, estão com um diagnóstico, com um quadro de dor, algo que está incomodando, né, de uma certa forma, a tendência é eles quererem um resultado rápido. Então, entra aí a medicação. Então, eles esperam que, tomando a medicação, tenha um resultado rápido. E não é isso que acontece, né? Nas doenças autoimunes, a gente precisa ter uma atenção, porque não tem receita de bolo para doença nenhuma, na verdade, né? Tanto que nós temos várias medicações no mercado, vários tipos de tratamento, e a gente vai buscar aquele que se adequa melhor ao paciente. Por isso que toda a equipe sempre faz uma avaliação, né? Para ver qual seria o melhor tratamento. Então, qual seria a melhor medicação, qual seria a melhor atividade física, o melhor exercício na fisioterapia, qual seria a melhor linha da psicologia para ajudar esse paciente. Mas às vezes a gente pode se deparar que não deu certo, então nós vamos tentar uma outra forma. E esse entrosamento das medicações são muito importante, porque às vezes realmente a medicação é para uma coisa e ela acaba dando alguma outra reação. Às vezes em um paciente dá, no outro não dá. Eles começam a se comparar, a conversar entre si e buscam, né, um resultado rápido. E na fisioterapia, eu sempre falo com eles, olha, não é mágica, tá? A gente vai tratar, isso é um pouco a médio, longo prazo. Claro que a gente busca uma resposta imediata naquele momento, né, para tentar amenizar o sofrimento, se for a dor, o que for, mas o tratamento é um pouco mais a longo prazo. E aí que está o grande problema às vezes, porque quando eles começam a melhorar, aí eles começam a achar que o tratamento já funcionou, que está tudo bem, e que não precisa de uma manutenção, mas não é. E aí é onde eles levam as broncas, sim, né? Não fiz doença, só cochilo.
Tá você não cutucar ela não, senão ela acorda, né, gente? É isso mesmo. Sim. Então aí vem as broncas, porque se o tratamento ele precisa de manutenção. É uma doença crônica, então, Sim. ele precisa também de um tratamento crônico, né, para que tenha, Exato, a longo para prazo, que tenha os seus efeitos. muitas vezes, Então aí é onde a gente precisa, às vezes, realmente puxar a orelha do paciente um pouquinho e falar e trazer ele de volta para o tratamento de que: "Olha, você melhorou, mas agora a gente precisa manter essa melhora, né? Então vamos continuar fazendo, você vai Lógico. continuar seguindo as orientações em É. casa, vai continuar Aham. realizando aquilo que foi solicitado, para que esse seu tratamento tenha uma duração prolongada, né? Senão, daqui a Exato. pouco ele vai cair num momento novo de remissão, vai ter uma agudização do quadro e aí vai voltar, às vezes, em estaca zero, voltar para o Sim, início do tratamento, sendo que ele já tinha tido talvez um ganho muito grande. Então verdade. precisa sim puxar às vezes a orelha deles. E Gabriela, sabe o que eu pensei agora, até a Isabelle falando, né? Tem outros pacientes, eu não estou só. E é muito interessante que a gente ouve muito, me incomoda, e aí eu quero trazer para vocês também, pensando, para que a gente pense junto. Isso funciona, aquilo funciona, essa área funciona, essa dica funciona. Eu vou botar a pimenta aqui no pensamento, pensando junto com a Gabriela agora, meninas, mas, né? Será que a ideia de funciona vem da ideia anterior do conceito de saúde, onde éramos máquina e a saúde era o combustível? Então, põe para funcionar. Eu tenho um clichê de fala que é: então, gente, o que funciona? Relógio, celular, computador. Gente, não funciona. Nessa ideia de funciona. Né? Então, quais são os ajustes? Amanda e Isabela, agora eu quero ouvir a Gabriela falando. É óbvio, cada um é cada um. Esse é um dos pilares do CUID. Se é uma visão holística e globalizada, é a gente pensando esse paciente como único. Como é que você vê esse funciona? Isso funciona? Como é que você vê isso? Sim, doutora. Se a gente for pensar, até agora na pandemia, com as pessoas em casa e tal, teve teve muitos questionamentos sobre essa coisa da produtividade. Nossa, a gente tem que ser produtivo, ou seja, a gente precisa funcionar de alguma maneira. E esse funcionar muito ligado à produtividade em relação ao trabalho. Precisa trabalhar, precisa produzir. Exato. E aí quando a gente autoimune, né? Pois é, e aí quando a gente pensa um paciente autoimune, que bom, né? Tem dias que acorda com dor, tem dias que não acorda bem, que acorda às vezes com desconforto intestinal, enfim. Como fica isso? Acho que tem dois pontos, assim, como o paciente lida com essas questões. Vocês estavam comentando da questão da medicação. Né? A medicação às vezes tem alguns efeitos colaterais, o quanto é importante saber disso. Saber então que no dia que eu vou fazer infusão, ou vou tomar uma medicação X, bom, pode ser que eu me sinta um pouco mal, eu preciso me programar para esse dia, porque o paciente ele passa muito tempo em contato com os médicos, né? De alguma maneira, com essa parte de saúde. Os médicos, enfermeiros, na clínica, nas especialidades. Então, ele está em contato ali e acho que é importante o quanto ele vai conhecendo sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, sobre a medicação, os efeitos da medicação. Então, o paciente ele pode perguntar para o médico, sabe? Olha, e esse medicamento, sabe? O que acontece? Né? O médico explica, mas assim, se tem dúvida, perguntem, né? Eu sempre falo com os meus pacientes, não tenha medo, pergunte, você precisa saber. Esse conhecimento ele é muito poderoso, porque ele vai te ajudar a lidar com essas situações na vida. E aí, bom, é isso. Precisa produzir, e eu acho que também vem esse ponto de como os pacientes lidam com essas limitações, né? Exato. Não só os pacientes, né? A gente, enquanto ser humano, tem dia que a gente não tá bem, tem dia que né, acontecem questões aí que nos atravessam na vida. A gente aqui está dizendo dos pacientes que estão atravessados por essa questão da doença. Como eles lidam com as limitações. Eu acho que a psicoterapia pode ajudar muito nesse processo, de ajudá-los a reconhecer como eles estão se sentindo em relação a isso, como eles reagem, quais os recursos internos que eles têm para enfrentar essas situações, para lidar de outra maneira, que não seja tão sofrida, tão difícil. E o quanto acho que a gente precisa cada vez mais também ir levando conhecimento para todo mundo sobre as doenças autoimunes.
né? Bom, tá no trabalho, né? O chefe também, bom, o paciente não está muito bem, o funcionário não está muito bem, como ele pode ter empatia com esse funcionário, sabe? Eu acho que quando a gente está discutindo essas questões aqui, o quanto isso atinge mais pessoas, não precisa ser só direcionado para quem tem uma doença autoimune, para todo mundo, porque isso vai trazer conhecimento e empatia com o outro. Colega que vai ver que às vezes o colega não está muito bem, já sabe às vezes o que acontece, poder ser um pouco mais empático com ele, conhecimento para os dois lados, tanto para o paciente como para a população em geral. Acho que isso é importante quando a gente pensa nesse ponto de produtividade. Bom, eu aqui um pouco, assim, o que vocês falaram é sensacional, porque a gente tem 4 olhares com o mesmo foco, né? Lembrando que são os pilares do CUDS, né? A autonomia, que é o que vocês estão dizendo. Então, como é que eu falo para quem, né, convive comigo? Como é que eu lido com isso? O autoconhecimento, a visão holística, a visão globalizada, o diálogo que a gente estabelece com as áreas da medicina. Uma outra frente do CUDS são os encaminhamentos. Então, às vezes, eu preciso da rede de serviços. Hoje o CUDS extrapola, né, os muros, as paredes da Vale Infusões nesse sentido. Nós estamos em busca de uma visibilidade e de um atendimento amplo, e se precisar acionar a rede, a gente aciona, né? Eu estou à frente das crianças e dos adolescentes um pouco mais jovens, chama a família, vem conversar. A nutrição também faz esse trabalho, porque veja, nossa, então só ele vai ser o esquisito e só ele não vai comer? Só ele, né, vai no churrasco, ele não vai, né? E se não for, por quê? Como é que foi? E a gente sabe desse momento, né, meninas? Larga a mão, mas come só um pouquinho, mas é só hoje, o que que tem? É só, né? O que é requeijão? Até parece, leite faz bem. Como é que leite faz mal? E às vezes o paciente, como vocês estão apontando, né? Então, vamos dançar? Não, eu tô com dor hoje. Como você tá com dor? Você tem 20 anos, não é pra você ter dor. Ah, é frescura, né? Ah, para de graça. Ah, como é que é isso? Então, o que vocês falam faz todo sentido. Por vezes eu chamo a família, aquele que cuida, para a gente trabalhar junto, entender junto, porque assim, se eu tenho 10, 12, 6 anos, como é que eu vou encarar de frente certas limitações? E é muito interessante, né, meninas? Muitos de nós só percebem algumas limitações à medida em que eu sinalizo. Então, eu nem comia requeijão, agora que não posso, tô com vontade. Como é que é, né? Eu nem dançava tanto, eu nem andava de bicicleta. Agora que estou com artrite, agora que queria andar de bicicleta. Como é que é esse processo, né? A gente também precisa, às vezes, engajar, o que vocês falam é pura verdade. Então, hoje a gente tem como objetivo uma psicoeducação, uma educação em saúde, levar informação, quanto mais informação, melhor, e o quanto a gente precisa se conhecer. Então, acho que o que vocês falaram resume bem isso. O autoconhecimento, eu tenho isso, isso e isso. Esses são os sintomas, como que eu mudo? Se eu mudo, né? O Matheus, ele fala, né? Hoje eu como, né, coisas bacanas que ele, né, depois de uma orientação com a nutricionista, percebeu, eu percebi, e ele valida, né, gente? Toda a nossa área de conhecimento, todos os nossos olhares são validados por esse paciente. E aí a família vai falar, você está se sentindo melhor? Olha, não comi tal coisa, ou comi tal coisa que não comia, porque essa limitação que é a área da psicologia e a fisioterapia, a nutrição, as 3 áreas que a gente atua, não é que você não come mais e limitou para sempre. Você já também tentou experimentar novas experiências, né? Então, eu não preciso andar 12 quilômetros a pé e com dor, mas como é que eu ando de bicicleta ou de outra forma, uma caminhada mais leve, né? Ultrapassando os meus próprios limites, eu sou o meu maior limitador, mas eu adaptando, né? Então, acho que essa também são frentes do CUDS. Gente, fico aqui falando a noite inteira, mas não vou ficar, né, o dia todo. É sempre bom encontrá-las. Vou pedir para vocês rapidamente lembrarem aos que estão nos assistindo a importância, então, desse olhar multidisciplinar, esse olhar, essa visão globalizada, e aí a gente fecha.
Isabelle, muito obrigada e considerações sobre o que a gente falou hoje? É muito importante essa visão multidisciplinar dentro da doença autoimune, porque o paciente começa a reconhecer a responsabilidade dele dentro de em cada área. Então, o paciente que tem a doença gastrointestinal, a responsabilidade dele com a alimentação dele e quais são essas consequências, a responsabilidade em relação às emoções, a identificação, a criar esses recursos para lidar com essas questões que envolve. Então, é importante eles entenderem e engajarem o tratamento num todo. É isso que eu vejo na Vale com os pacientes, é muito legal, porque o paciente ele se engaja em todas as questões. Está na fisioterapia? Sim. Está na nutricionista? Sim. O médico indicou o acompanhamento, a medicação. Então, eles fazem questão de estar nessa visão realmente multidisciplinar e aderir a esse tratamento como um todo. Então, mesmo os pacientes que iniciam com uma certa resistência aos processos de cuidados, seja ele qual for, eles passam a aderir quando a gente falou de funcionar, né? Porque eles querem, como a Amanda falou, uma emergência, eles têm uma necessidade de resolver esse problema logo. E aí eles entenderem que não é assim, que é um processo, que tem que haver um cuidado a longo prazo, que essas mudanças têm que ser feitas, mudanças no estilo de vida do paciente. O paciente vai ter que começar a se enxergar de uma forma diferente, trabalhar suas limitações dentro disso tudo, né? Então, eu visualizo essa importância e como os pacientes também encontram essa importância nesse atendimento multi. Legal, bacana. Obrigada. Amanda, para finalizar... Então, é muito importante, eu acho, que a gente trouxe, né, mostrar para as pessoas que nos assistem que as doenças autoimunes, elas precisam sim desse olhar multidisciplinar, né? A gente está diante de um corpo que pela doença autoimune, ela tem alterações celulares, alterações sistêmicas, que vão gerar complicações à pessoa, porém, a gente pode tratá-las nas diversas áreas que necessitam o corpo. Então, a parte médica, a parte da medicação, o controle dos exames, vão atuar ali naquela função celular, naquela função enzimática que está debilitada. A fisioterapia vai atuar na parte física, né, restabelecendo as funções, restabelecendo os movimentos, a diminuição da dor, do processo inflamatório. A nutrição vai trabalhar na parte da alimentação, que é o que mantém o corpo ativo, né? É a fonte de energia do corpo. A psicologia vai trabalhar a mente, que é o que comanda o corpo. Então, o paciente tem que entender que ele não é apenas um órgão, um sistema, uma função, uma dor, uma limitação. Ele é um ser complexo e que requer atenção em toda a sua totalidade para que ele tenha, né, esse ganho, essa qualidade de vida a longo prazo. Maravilha. E para finalizar, Gabriela? Oi, doutora. Concordo muito com a fala das colegas e a senhora trouxe no começo da conversa o conceito de saúde. E acho que é muito importante o quanto a Vale é preocupada com o atendimento humanizado e globalizado dos pacientes. Porque é isso, o paciente ele não vem para a gente na Vale e a gente não olha para esse paciente como uma pele adoecida, uma articulação que está ali com dor, um intestino que está ali com uma inflamação. Ainda que existam essas especialidades médicas, por exemplo, ainda assim que exista físio, né, a psicologia, a nutri, não é dessa maneira que a gente olha o paciente. Ainda que cada especialidade use de toda a sua técnica, o seu conhecimento, é para olhar esse paciente como um todo, é para a gente trabalhar junto em prol da melhora da qualidade de vida desse paciente. Toda a parte da medicina, a parte do pessoal da enfermagem, tanto a equipe do CUIDS, a equipe multidisciplinar, o nosso objetivo é que esse paciente fique bem como um todo. Então, a gente trabalha muito junto com esse objetivo. Então, acho que a Vale proporciona isso para os pacientes, por isso que eles se sentem acolhidos, se sentem validados, sentem aí melhora,
nos sintomas do adoecimento e cria um vínculo, né? Cria um vínculo com a gente, um vínculo que é motor para esse processo todo de melhora de qualidade de vida. Sim, eu acho que é isso, é muito bacana. Continuamos assim. Sem dúvida. Bom, antes de terminar, eu vou agradecer a presença das minhas colegas, Gabriela Maier, Isabelle Ribeiro, Amanda Moreira, essas doutoras incríveis, né? A gente também vai conversar com a doutora Sandra Rosa, né? Em breve a gente também vai compartilhar nossos conteúdos. A gente pede para você que está nos assistindo compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus familiares, porque é importante essa prevenção, essa educação em saúde. A gente pede para você dar um like, dar um joinha, né? Curtir aí o nosso canal. Se inscreva no canal aqui embaixo, porque todas as nossas publicações você vai ser o primeiro a saber, você chega antes. Então, assim, a gente vai fazer daqui para frente, a gente vai fazer um roteiro de conversas e é muito legal também para quem está nos assistindo que enviem dúvidas, né? Temas para a gente conversar. Todas as áreas do projeto multidisciplinar aqui, que é o Cuide-se, dialogam. Então, às vezes, existem temas que os nossos pacientes ou quem nos acompanham querem saber e tal. E aí, como é que você faz? Você ativa o sininho, clica no sininho, e aí você fica inscrito no nosso canal. Toda vez que tiver um conteúdo, toda vez que tiver uma conversa, a gente vai fazer esses conteúdos, você vai ser o primeiro a saber. Então, dê um joinha, clica no sininho, curta o nosso canal e compartilhe, né, essas informações, essa conversa que a gente teve. Eu agradeço demais as colegas e toda vez que a gente termina uma conversa, a gente sempre faz #Cuide-se. Muito obrigada e nos acompanhem nas redes sociais.